Boa noite! O que nós vamos falar aqui hoje é algo muito importante. Muitas mulheres sofrendo por conta de vários fatores que nós vamos falar aqui. O que nós vamos falar aqui hoje vai mudar a sua vida. Hoje você vai receber um descanso aqui para sua alma. Você sente que a sua alma está cansada? É um cansaço físico que desmotiva a sua vida, te dificulta de levantar da cama para viver mais um dia. São tantas lutas na sua rotina, um dia a dia pesado, muitos afazeres, e isso tem sido difícil porque você não consegue render. Você sente que o seu corpo está com cansaço extremo, então é aqui que você tem que ficar, porque hoje você vai aprender a mudar essa realidade da sua vida. Esse cansaço extremo, essa fadiga, que já faz você acordar cansada, vai acabar. Vai acabar. Você se sente cansada mesmo depois de dormir à noite? Mesmo depois de tirar um cochilo achando que vai recuperar o seu corpo? Você se sente cansada? Acorda como se tivesse corrido uma maratona durante a madrugada. Já acorda cansada, não consegue entender o que acontece. A insônia crônica, aquela insônia pesada que se arrasta por muito tempo, que não te deixa dormir e que faz você levantar da cama no outro dia um bagaço. Essa insônia também tem como curar de forma natural? Tem. Tem como curar a insônia de forma natural, de forma eficaz, e muitas pessoas não sabem disso, tá? Muitas pessoas pensam que insônia crônica só se trata com remédio controlado, com medicamento, e eu tenho essa boa notícia para você. Tem solução natural e eficaz para a insônia crônica e muita gente não sabe disso. Mas e você? Você tem vivido com esse cansaço constante que não acaba e você está vivendo normalizando esse cansaço, essa fadiga, achando que é da idade, é porque é sintoma da menopausa, porque você tem alguma comorbidade, é porque eu sou hipertensa, porque eu sou diabética, é porque eu menstruo com fluxo muito intenso. Aí você consegue justificar aí com 1 milhão de motivos o seu cansaço, mas eu quero te dizer que não é normal a fadiga crônica. Não importa se você tem 60 anos, 70, não importa se você está passando pelo climatério, se já passou da menopausa, não importa. Fadiga crônica não é normal. Cansaço excessivo não é normal. Você não pode viver normalizando o cansaço. E se você chegou até aqui nessa live, é porque algo em você não está 100%, é porque você viveu ou vive esse momento de fadiga crônica, você ainda precisa melhorar. Então, aqui é o seu lugar. Você vai aprender. Tem algo falhando? Tem algo dentro de você que está te fazendo viver no automático? Quero começar te dizendo que você não está sozinha. Você não está sozinha nisso. Mulheres incríveis, mulheres que talvez você olhe e pense assim, que desempenho é esse que eu não consigo alcançar? Elas também se sentem cansadas. Elas também inflamam o corpo, oxidam o corpo. Mas existe um caminho para você melhorar a sua performance, da sua rotina, do seu dia a dia. E eu vou te mostrar isso. Mas você não está sozinha. Corre lá, envia o link para aquela mulher incrível que você conhece, que você sabe que tem potencial, mas não está conseguindo render, não está conseguindo viver de forma plena por causa da fadiga crônica, do cansaço excessivo. Vai lá e compartilha esse link com essa amiga. E hoje nós vamos desvendar aqui um dos maiores ladrões da sua vitalidade. Um dos maiores vilões que agem em silêncio são os radicais livres. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de radicais livres. Eu tenho certeza que em algum momento uma interrogação surgiu na sua cabeça e perguntando que radical livre é esse, que me deixa inflamada, que me deixa oxidada, que baixa minha imunidade, que faz eu não dormir direito, que faz eu acordar cansada, viver com fadiga crônica, com cansaço excessivo. E eu vou te falar, de onde vêm esses radicais livres? Ele vem de vários lugares. Uma das principais fontes de radical livre na sua vida, na nossa vida, é a poluição. Então, a gente já vê que é inevitável. Não tem como viver 100% livre dos radicais livres, porque todos os dias nós estamos expostas à poluição. Respira o ar poluído, né? Muitos poluentes no ar. Enfim,
a poluição, ela é uma das maiores causas do radical livre no seu corpo. Estresse. O estresse é uma das maiores causas dos radicais livres no seu corpo. E como não se estressar, né? Quase impossível. Todo mundo se estressa em algum momento, mas nós não podemos viver com estresse crônico. Às vezes a gente tem um estresse por algum gatilho, né? Uma notícia ruim, o luto. Vários gatilhos podem acontecer para nos levar ao estresse. Porque o estresse não é só a irritabilidade. A gente fala de estresse, a gente pensa naquele momento que a gente fica irritada, que a gente discute, que a gente briga. Mas estresse não é só isso. Quando você tem uma notícia ruim, mesmo que isso não seja externado, mesmo que você fique quietinha guardando para você, dentro do seu organismo acontece um descontrole emocional que libera os radicais livres. E para você entender um pouquinho o que é o radical livre, ele é uma molécula, né, que chegou lá dentro do seu corpo através da poluição, foi produzida pelo estresse, e ele fica lá, pelo seu corpo. Se ele se ligar, porque ele é livre, por isso que ele fica lá, se ele se ligar, conectar em algum momento com uma célula funcional, uma célula que produz uma vitamina, que ajuda no funcionamento do órgão, ele descontrola essa célula. Essa célula não funciona mais com a funcionalidade anterior para que ela foi criada. Ela fica descontrolada e aí gera uma outra substância que vai inflamar, oxidar o seu corpo. Então, quanto mais radicais livres aí, ó, solto pelo seu corpo, conectando com outras moléculas, mais substâncias estão sendo criadas, substâncias tóxicas no seu corpo. E temos que evitar, diminuir esses radicais livres que ficam soltos pelo seu corpo. Quanto menos oxidação, menos substâncias tóxicas pelo seu corpo. E nós já vimos, né, que nós adquirimos ele através da poluição. Então, não temos como evitar 100%. Através do estresse, temos emoções, não temos como evitar 100% o estresse. Através da alimentação. Alimentos com farinha branca são extremamente inflamatórios e produtores dos radicais livres. Farinha branca é farinha de trigo, que de trigo não tem nada. Essa farinha de trigo que a gente compra no mercado não tem nada de trigo, tá? Totalmente inflamatório. Então, todos os alimentos feitos com essa farinha, né? A pizza, o salgadinho, enfim, são alimentos inflamatórios que vão aumentar a quantidade de radicais livres no seu corpo. Você evita, porque nós somos o que nós comemos na maior parte do tempo. Você evita, diminui a quantidade, substitua sua farinha. Se você tiver um problema, se você for celíaco, tiver algum problema com glúten, aí sim você vai ter que cortar 100%. Mas você pode substituir por aveia, por outras farinhas mais saudáveis. E assim você vai diminuir também os radicais livres no seu organismo. Outra fonte, noite mal dormida. Quando você tem insônia crônica, fica sem dormir por muito tempo, você vai aumentando esses radicais livres no seu organismo. E eles ficam lá, ó, procurando moléculas saudáveis para eles se ligar e produzir substâncias tóxicas. É bem complicado. Então, você já viu que você precisa tratar essa insônia. Você precisa dormir. Outra fonte, medicamentos. Você toma vários medicamentos. O medicamento, ele, em alguns momentos, é necessário. Não tem jeito. Mas a gente tem que evitar tomar quando for desnecessário. Alguns medicamentos só ficam ali tratando sintomas. Só tratando sintomas. Não curam. Não foram feitos para curar. Então, esquece isso de tomar medicamento por tomar. Você precisa tratar as causas. Você precisa ir na causa. Você precisa tentar uma estratégia primeiro natural. Suprir as necessidades do seu corpo. Uma das causas do cansaço, da fadiga, é o excesso de radical livre no corpo. São moléculas soltas que se juntam a moléculas saudáveis e transformam em substâncias tóxicas no seu corpo. E esses radicais livres você adquire através da poluição, do estresse, através de noites mal dormidas, através da alimentação, principalmente de carboidratos, e através de medicamentos. Porque o remédio, ele não é algo que nasce na natureza. Ele é algo produzido sinteticamente no laboratório. Então, é algo que o seu corpo não reconhece. Seu corpo não reconhece aquele medicamento. Então, quando ele entra, ele vai lá cumprir a função dele, mas ele tem efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são os estragos que ele deixa no seu corpo.
Então, você tem que pensar muito se você realmente precisa daquele fármaco, tá? Agora, quando você suplementa, quando você repõe um nutriente, uma vitamina, um mineral, são coisas que já tem no seu corpo e que estão faltando. É algo que o seu corpo reconhece. Não é algo produzido, uma substância que não existe, que não nasceu na terra. Não é, que não vem da natureza. É algo que tem na natureza. Essa é a diferença de um suplemento, de uma vitamina, de um mineral, para um remédio. Os remédios, eles também aumentam os radicais livres no seu corpo, que vão produzir substâncias tóxicas, oxidativas e que vão te causar estresse crônico, insônia, fadiga, cansaço. Como você vai saber se você está com excesso de radical livre no seu corpo? Você precisa analisar se você tem os sintomas. Eu vou te falar alguns aqui. Ó, cansaço ao acordar é um dos principais. Se você dormiu uma noite inteira, durante o sono, seu fígado faz metabolização. Durante o sono, seu cérebro faz uma faxina, uma limpeza de coisas que não servem mais. Seu cérebro se renova. Durante o sono, você descansa os seus órgãos, você oxigena os seus órgãos. Então, você tem que acordar restaurada. Você tem que acordar revigorada, você tem que acordar com ânimo. Se você está acordando cansada, é porque essa faxina não está acontecendo durante a noite. Você precisa prestar atenção se você está acordando cansada. Se o seu sono está sendo um sono restaurador, se a sua noite está sendo uma noite restauradora. Se o fígado que não faz um bom metabolismo durante o sono é um fígado que acumula gordura. E aí fica com esteatose hepática. E aí você pode fazer dieta, você pode cortar tudo que você precisa cortar, você pode treinar, você pode se exercitar. Mas se você não tem um sono restaurador, seu fígado não faz boa metabolização. Então, nada vai ser 100% aproveitado. Nem o seu treino, nem a sua boa alimentação. Seu intestino, por consequência disso, não vai fazer uma boa absorção. Então, você vai ter carência de nutrientes. Outro sintoma, uma pele sem viço. Uma pele que nunca fica boa, que nunca está renovada, está sempre com aspecto de cansaço, está sempre ressecada, sempre com oleosidade descontrolada. Pele sem viço é sinal de oxidação, radical livre em excesso. Precisa ter uma pele controlada. Raciocínio lento. Você não consegue organizar os pensamentos, fica com raciocínio lento, dificuldade de aprendizado. Isso também pode ser excesso de radical livre no corpo. TPM intensa. Não é normal. É normal ter TPM, porque nós passamos por 4 fases durante o nosso ciclo menstrual. Então, nós passamos por uma fase que o nosso estrogênio está sendo um pouco mais produzido, e a gente vai ter uma certa irritabilidade, né? Um certo estresse emocional, mas é controlado. Aquela TPM que dá vontade de sair mordendo todo mundo, agredindo todo mundo, não é normal. A TPM intensa não é normal a TPM. Então, você precisa se analisar, você observar os seus sintomas para você ver se você não está com excesso de radical livre no seu corpo. Pode ser o motivo do seu cansaço, o motivo da sua fadiga. Intestino travado. O intestino não pode ser travado. Não existe isso de você normalizar só ir ao banheiro 3 vezes na semana. De dar um intervalo de 2 dias, intervalo de 3 dias. O normal é ir ao banheiro todos os dias. Você precisa observar se o seu intestino funciona bem. O intestino travado, ele acumula fezes. Fezes ressecadas. Fezes acumuladas no intestino, o que acontece? Quando você come, quando você toma um suplemento para te favorecer, para te nutrir, vai ser absorvido lá no intestino. É o intestino que pega as vitaminas, os minerais do que você come e joga no seu sangue. É lá no intestino que até os remédios que você toma são absorvidos. Os suplementos, é o intestino que faz isso. Ó, pega o nutriente e coloca no seu sangue. Seu intestino fica ali fazendo esse trabalho o tempo todo. Ah, mas se tem fezes ali acumuladas, já vai atrapalhar o funcionamento dele, atrapalha os movimentos do intestino. E quando ele pegar os nutrientes, o que ele vai levar para o seu sangue não é só nutriente. Ele vai levar a toxina dessas fezes que estão lá. E aí, ó, toxina no seu sangue, voltando. Ao invés de ser eliminada, tá acumulada ali, vai voltar para o seu sangue. E aí, a pessoa que tem intestino travado, intestino preso, ela vive as consequências dessas toxinas que voltam na pele, no cabelo que não cresce, que cai, na unha fraca,
nas dores, nas articulações, enfim, uma série de coisas que pode acontecer em quem tem intestino preso. Precisa rever e parar de normalizar a prisão de ventre. E não adianta ficar tomando laxante para soltar intestino, porque o seu organismo é inteligente. Ele vai entender que quando chega aquele fármaco, aquele remédio, as fezes vão sair, então ele vai esperar, tá? Ele vai esperar você colocar esse fármaco lá de novo. E aí você fica dependente. E aí o dia que você para de tomar esse laxante, você não consegue evacuar mais. E tem pessoas que precisam, às vezes, fazer cirurgia para limpar o intestino de fezes ressecadas. Então, prisão de ventre não é normal. É mais sério do que muitas doenças, tá? Não normalize isso. E, de repente, seu intestino está assim porque você está com excesso de radical livre. Então, o laxante não vai curar. Você precisa ir lá no radical livre e diminuir ele no seu corpo. Outro sintoma é dificuldade de emagrecer. Dificuldade de emagrecer porque o radical livre não deixa seu fígado metabolizar. Se o seu fígado não metaboliza, você vai reter gordura e não vai conseguir eliminar. Imunidade baixa. Por N motivos, né? Porque volta a toxina do intestino, porque você não dorme, porque você não metaboliza. Então, radical livre faz um estrago no seu corpo. Um estrago. Eu preciso diminuir, sim, o ambiente de poluição? Eu preciso, mas às vezes é impossível, né? Mas eu consigo diminuir meus estresses emocionais, né? Eu consigo melhorar a minha alimentação e diminuir a farinha branca, a farinha de trigo totalmente inflamatória. Eu consigo melhorar minhas noites mal dormidas tratando a minha insônia e também não é com fármaco. Enfim, preciso diminuir radical livre para diminuir o cansaço e a fadiga. Os radicais livres, ao longo do tempo, eles vão acumulando no seu corpo, ao longo da vida, né? Você vai acumulando e uma hora a conta chega. A conta vai chegar, tá? E aí, às vezes a pessoa pensa assim, mas aí eu trato tudo com suplemento? Suplementar é modinha? Não, suplementar não é modinha. Eu sei que hoje muito se fala de suplementação nas redes sociais. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente tem mais acesso à informação. Antigamente nós não tínhamos acesso. Então a gente vê muito falar. Mas não é moda, gente, não é moda. É estratégia para blindar o seu corpo. Porque, eu vou te falar, nem tudo que você sente é doença. Nem toda dor que você sente está sendo originada de uma doença. Seu corpo está gritando, precisando de nutrientes. E suplementar é nada mais, nada menos do que você devolver para o seu corpo o nutriente que está pouco. Não é se medicar. Suplemento não é medicamento. Suplemento é algo que o seu corpo tem, precisa para viver. Você nasceu com aquilo ali. Só que ao longo da vida você gastou e não repôs. Então não tem como o corpo continuar 100% igual de quando você era criança. E as pessoas normalizam isso a dizer que é da idade. É normal o idoso sentir dores nas articulações, ser hipertenso, diabético. Não é normal. É a conta que está chegando de uma vida inteira, gastando os nutrientes e não repondo. E mesmo sendo idoso, se repor os nutrientes que estão faltando, ele vai viver com qualidade de vida. Não vai ter nenhuma doença? Vai, gente. Nosso corpo desgasta, é o que eu falei, tem coisas que a gente não consegue evitar 100%. A gente não consegue evitar 100% o radical livre no nosso corpo, porque a gente vive num mundo poluído. A gente não consegue ter uma alimentação 100% saudável. Então, vai ficar doente? Vai, mas você vai ter qualidade de vida. Você vai ter uma imunidade que vai ter mais força para combater. Suplementar é suprir necessidade do seu corpo. E aí eu te pergunto, você tá cansada de se sentir cansada, não tá? Pode comentar aí. Eu me sinto cansada de me sentir cansada. Porque existe vários tipos de cansaço, tá? O cansaço depois de um dia de trabalho é normal. É normal, né? As pernas ficam pesadas, quem trabalha em pé, quem trabalha sentado, sente um pouco de dificuldade com a circulação, a perna pode inchar um pouco, então tem que movimentar, enfim. É normal o cansaço depois de um dia de trabalho, mas acordar cansada não é normal. E um cansaço excessivo depois de um dia de trabalho também não é normal. Eu não vim te dar uma fórmula mágica, tá? Assim, vai lá, compra o suplemento tal na dose tal, que você vai resolver seu problema. Não é isso. Eu vim te mostrar o caminho, eu vim te mostrar o que pode estar causando esse seu cansaço excessivo. Essa jornada aqui é para você que já foi em várias consultas, você que já fez exames, e quando você leva o resultado, você escuta isso aqui, tá tudo normal. Tá normal por quê? Tá dentro da taxa de referência. E aí você pega o seu exame, né?
Quem é curiosa aí nem espera o dia da consulta, já olha o exame antes. Normal, isso é normal, porque eu também faço isso. Então, assim, você pega, de tanto a tanto, tá dentro da taxa de referência. Eu tô aqui, então eu tô bem. Não quer dizer que você está bem porque você está dentro da taxa de referência. E quantas vezes você chegou na consulta e o médico olhou que você tá dentro da taxa de referência e falou para você que você tá bem. Mas lá dentro, no fundo, você sabe que não está bem. E você pensa, como assim meu exame não deu nada? Se eu não durmo, se eu tenho insônia, se eu sinto dores no corpo, se eu sinto enxaqueca, dor de cabeça, não tem como. E nós fomos moldados, nós aprendemos a entender que a gente está dentro da taxa de referência também. Não pode ser normal isso. Então você precisa entender que estar dentro da taxa de referência não é segurança. Você corta da sua vida esse hábito de pegar o seu exame e olhar a taxa de referência e falar, tá tudo tranquilo. Não está. Não está. Você precisa não ter sintomas. Não ter sintomas para estar bem. Você precisa dormir bem, não sentir dores, não sentir cansaço excessivo para você estar bem. Você não pode aceitar uma pessoa falar que você está bem e você continuar assim. Um exemplo, a vitamina D, fundamental na nossa vida, tá? A vitamina D, ela é uma vitamina que ela tem uma funcionalidade em todo o nosso corpo e principalmente no cérebro, nas nossas emoções. Uma pessoa com carência de vitamina D, é certo que ela vai ter sintomas de depressão. Algumas sintomas muito acentuados, a ponto de ser diagnosticada com depressão e tomar antidepressivo. E outras, pouco sintomas, tá? A vitamina D fixa cálcio no osso. Uma pessoa com vitamina D baixa, é certo que ela vai ter dores ósseas e musculares. Algumas muito, ao ponto de ser diagnosticada com osteoporose, osteopenia, e outras pouco, mas também vai ter dores. E aí você pega o resultado do seu exame de sangue, tá lá, que você precisa ter de 30 a 80. Aí seu resultado tá 32. Aí você vai na consulta e ouve assim, você tá bem. Tá carência de vitamina D não. Só que uma pessoa com 30, ela tá no mínimo. Lembra que a referência era uma pessoa doente. Essa referência foi tirada de uma pessoa que estava internada no hospital. É assim que faz no Brasil. Aquelas referências dos seus exames são baseadas em pessoas internadas, né? Aquele mínimo ali era de quem estava internado. Eu não posso estar no mínimo. Não posso estar no mínimo. 32, a pessoa já tem muitos sintomas. Uma série de sintomas que a pessoa pode ter com vitamina D, talvez eu não tenha todos, mas tenha 2, 3. E aí fica tomando remédio para aquele sintoma ao invés de elevar a taxa de vitamina D. Para você não ter sintomas da vitamina D baixa, você tem que estar no mínimo 60, no mínimo. Mas o ideal é 80. Aí é o top, você vive bem, sem depressão, sem tristeza do nada. Sem vontade de chorar do nada, sem dores ósseas e outras coisas que eu vou deixar para falar amanhã. Então, só tô te dando um exemplo de que essa live é para você que passa por isso, que ouve falar que tá tudo bem, que seus exames estão ótimos só porque tá dentro da taxa de referência, mas aí você tá vivendo com uma série de sintomas e você não entende como seu exame pode estar normal e você continuar com sintomas. Então, para você que luta em silêncio, que sofre calada com essa fadiga, com esse cansaço, com essa exaustão que ninguém vê, mas você sente, ninguém entende, ninguém te ouve, mas você tem que cuidar da casa, você tem que trabalhar, você tem que dar conta de tudo. E como é que faz? Aí eu vou te dizer uma coisa, com toda a verdade do meu coração, você não é preguiçosa. Isso não é preguiça. Isso não é desmotivação. Isso é o corpo gritando por carência de vitaminas e minerais e outros nutrientes. É só isso, tá? Você não é fraca. Porque tem pessoas que começam a colocar isso na cabeça. Eu sou fraca, eu sou cansada, porque vê a outra pessoa fazendo as mesmas atividades com uma resistência que você não tem. E aí você pensa, não é possível. Eu sou fraca. Não, você só está oxidada. Você está drenada, sua energia tá saindo pelo ralo,
Tá saindo pelo ralo, seu corpo tá implorando por ajuda. É isso que tá acontecendo. E entenda que você não tem culpa disso, tá? É só um caminho que você precisa aprender, que eu vou te ensinar. O caminho que você precisa aprender, você precisa trilhar por esse caminho para você recuperar isso. E por que? Você pode pensar, mas por que ninguém nunca falou isso antes? Por que ninguém nunca me falou isso antes? Porque a maioria dos profissionais trabalham baseado na taxa de referência do exame. Só isso. Olha e te diz que tá bem. Trata sintomas, te passa medicamento para você, só para você tratar os sintomas, não trata a causa. Tudo que você sente, entenda uma coisa, tudo que você sente, desde as coisas mais simples, desde uma alergia de uma coceira, uma queda de cabelo, uma unha que quebra à toa, até uma dor muito forte, uma enxaqueca, dor de cabeça, tudo tem uma causa. Começou em algum lugar do seu corpo. Você não pode ficar tomando remédio a vida toda para enxaqueca e ninguém te falar de onde está surgindo essa enxaqueca. Seu cabelo não pode ficar caindo e você comprando shampoos caríssimos a vida toda e ninguém te falar por que seu cabelo cai, não cresce. Você não pode ficar com dor nas articulações a vida inteira e ninguém te falar o que é que está causando essa dor. Isso não é normal, não normalize isso. Vamos entender antes de tudo também que suplementação, gente, não é uma fórmula mágica. Eu sei que quando você acessa aí a internet, você encontra aí uma série de vídeos falando: toma magnésio para isso, toma selênio para aquilo, zinco para isso outro, te dá até as dosagens, o horário de tomar, enfim. Não é fórmula mágica. Aquele suplemento que você ouviu falar lá vai ajudar? Vai ajudar por um tempo, mas a longo prazo ele não vai resolver se ele não for a causa do meu sintoma. Eu preciso descobrir a causa do meu sintoma. Eu sinto dores articulares. Vou tomar o magnésio, vai ajudar muito, Mas não vai resolver, porque será que a minha dor é só por carência do magnésio? A minha dor pode ser por carência de outras coisas, que eu preciso associar. O teu cabelo tá caindo, vai lá e compra suplementos de biotina, 1 milhão de suplemento hair. Sei que hair, make-up hair, vai ajudar por um tempo. Mas será que o meu cabelo está caindo só porque tá faltando a biotina, que é a vitamina B7? Ou será que tem algum hormônio da minha tireoide desregulado? Será que tem algum outro hormônio? Pode ser a minha melatonina, meu hormônio do sono tá desregulado. O meu cortisol pode estar elevado. Pode ser o hormônio sexual, pode ser a minha progesterona, que está desregulada. Enfim, eu tenho que descobrir a causa. Não é uma fórmula mágica da internet, que eu vou pegar a dosagem e vou resolver todos os problemas. É um instrumento de reconstrução do seu corpo. E aí eu vou te falar algumas coisas que você precisa. Vou te dar algumas dicas, como eu falei, que vai te ajudar? Vai. Mas pode não resolver o seu problema, porque você precisa investigar a verdadeira causa. Você precisa de antioxidantes. Eu sei que você já ouviu falar nisso. Antioxidante. Olha o nome. Antioxidante. É algo que não deixa o seu corpo oxidar. Você já viu, de repente, algum ferro? Ferro que eu digo objeto de ferro. Aí, uma janela de ferro que você deixou na chuva. O que aconteceu depois de um tempo? Enferrujou. Se você olhar a ferrugem de perto, numa janela, num objeto, você vai entender o que eu tô te falando. Dentro do nosso corpo, quando os radicais livres, que eu falei que fica soltinho lá, conecta com alguma molécula saudável do nosso corpo e produz uma terceira substância oxidante, é quase isso. Ele vai enferrujar alguma coisa. Os estudos comprovam que pessoas muito oxidadas, eles fizeram alguns tipos de exames específicos e observaram substância no corpo dela que chega a ser considerada ferrugem. Oxida mesmo o nosso corpo. E essa oxidação, dependendo de onde ela for, ela vai ter uma consequência. Em qual órgão aconteceu essa oxidação? Ela vai comprometer o funcionamento local daquele órgão, do local aonde está acontecendo a oxidação. Então, se aquele órgão tem uma função, por exemplo, seus rins, de filtrar, sua filtragem não vai ser boa. Vai começar a subir, descontrolar as taxas dos rins, da filtração dos rins. Aí aumenta o ácido úrico, você começa a sentir dor na articulação. Mas você fica tomando remédio para dor na articulação em vez de regular a filtragem dos seus rins. É aí que mora o problema. Tá? Então, você precisa de nutrientes antioxidantes para evitar que isso aconteça.
Vitamina C, gente. A vitamina C é uma vitamina muito antioxidante. Ela evita que isso aconteça. Posso tomar efervescente? Pode. Posso tomar em comprimido? Pode. É claro que a eficácia da vitamina efervescente não é igual você tomar um comprimido e manipular. Mas ela ajuda. Da laranja, do limão, do abacaxi, da acerola, né? Tudo que tem a vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C natural você absorve numa quantidade maior. Ela é melhor absorvida pelo seu corpo. Tomate é rico em vitamina C. Consuma mais tomate na refeição. Tomate é fruta, apesar da gente usar como tempero. Então, consuma mais tomate. Só que, eu vou dar uma dica aqui. Se você for tomar efervescente, você não precisa tomar vitamina C, seja comprimido, cápsula efervescente, todos os dias. Você toma no dia que você não consumiu a natural. Deu 6 horas da noite, vamos dizer. Não tomei nenhum suco ainda natural. Eu não comi um alimento rico em vitamina C, né? Não comi uma fruta. É melhor a fruta do que o suco, tá? Porque o suco a gente costuma adoçar. E aí fica com excesso de frutose, que também acaba oxidando o corpo. Então, procura comer a fruta. Eu não tive uma fonte de vitamina C. Então vou tomar o meu efervescente. Então vou tomar o meu comprimido. Aí você já observou? Se você tiver o efervescente aí em casa agora, você dá uma olhada aí se a maioria é 1 grama. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Mas eu vou te falar que o seu corpo só absorve até 500 miligramas de vitamina C por dia. Se passar disso, vai sair no seu xixi. E aí? Você vai tomar aquele efervescente com 1000, o dobro do que o seu corpo consegue absorver no dia? O que vai acontecer? Vai sair no seu xixi e você vai fazer um xixi bem caro, cheio de vitamina C, seu dinheiro indo embora, né? No seu xixi. Então, gente, parte a pastilha no meio. Evita de ficar aí, desperdiçando vitamina C. Não precisa encher aquele copão, não. Aqui, a quantidade, suficiente. Dissolve meia pastilha e toma. Mas o ideal, a efervescente é o ideal? Não é o ideal. Mas a longo prazo, tomando sempre um pouquinho, ela vai te ajudar bastante. Selênio, também é antioxidante. Coenzima Q10, gente, maravilhosa com essa funcionalidade de ser antioxidante e, cérebro, memória. Minerais que sustentam sua energia. Magnésio e zinco, tá? O magnésio, na verdade, antigamente o solo era muito rico em magnésio. Então, quando você comia fruta, verdura, legumes, eles vinham ricos em magnésio, porque vinham do solo. Hoje em dia, mesmo que você tente ser saudável, tente se alimentar de bastante legume, verdura, fruta, você não consegue ter uma alimentação rica em magnésio, porque o nosso solo é pobre de magnésio por conta de hoje em dia usarem muito agrotóxicos. E isso mata, acaba com o magnésio do solo. Então o solo fica pobre. Como é legume, verdura, fruta, eles vêm pobre em magnésio porque vem de um solo pobre, cheio de agrotóxico e não consegue. O magnésio não consegue permanecer ali. Então, de um tempo para cá, se você observar, se você for procurar artigos, tem artigos que comprovam que de um tempo para cá aumentou a quantidade de doenças ósseas. Muito mais pessoas com osteoporose, osteopenia, doenças articulares, perde a lubrificação das juntas, os ossos começam a se tocar, as pessoas sentem muitas dores. Por quê? Por conta da carência de magnésio. Essa carência do magnésio causa essa dor, porque o que o magnésio faz? Ele é transportador, ele faz transporte de cálcio. O cálcio que você ingere, que você come, ele não vai para o seu osso sozinho. Ele precisa que o magnésio pegue e leve para o osso. Se você é carente de magnésio, esse cálcio fica ali solto e acaba indo para onde não deve ir. Ele vai para a sua artéria do coração. E ele calcifica a sua artéria, ele endurece a sua artéria fica dura, igual cano de PVC. Bem assim. E a pessoa fica cardíaca. E aí a pessoa às vezes trata como um problema cardíaco o que poderia ter sido evitado com uma suplementação de magnésio. Ela se torna cardíaca, ela tem uma artéria calcificada porque não tinha magnésio suficiente para levar esse cálcio para o osso. O magnésio, ele participa assim de uma série de funções no seu corpo, mas essa é uma das mais importantes. Eis aí o perigo da pessoa ir lá e comprar o cálcio e tomar por conta própria. E não pode, em hipótese alguma, tomar cálcio sem magnésio. Esse cálcio não vai para o osso.
E a vitamina D fixa o cálcio no osso. Então, assim, mesmo que o magnésio leve o seu cálcio para o osso, se você tiver com carência de vitamina D, quem que vai ficar segurando lá no osso? E esse cálcio sai de lá, se perde. Aí o osso começa a ficar poroso, como uma esponja, cheio de buraquinho. Por isso o nome osteoporose. Poros no osso. Isso fica com ossos fracos, tendo fratura. Aí você imagina a pessoa, o idoso, que passou a vida inteira sem fazer uma suplementação adequada de cálcio, de magnésio, de K2, de vitamina D. Ou, às vezes, até esses suplementos para idosos que tem, mas a pessoa não está tomando a dosagem adequada, né? Então, não sabe se ela está absorvendo. É por isso que quando o idoso quebra, na maioria das vezes, o fêmur, tem a grande dificuldade de calcificar de novo, porque já está poroso, passou uma vida sem reposição de nutrientes. Essa é a dificuldade. E por isso que as pessoas falam tanto que na terceira idade tem muito risco, tem um aumento. Isso é estatística comprovada de pessoas que quebram o fêmur. E o fêmur é um dos nossos ossos mais fortes. Por que na terceira idade ele fica fraco e quebra e não consegue se recompor? É normal da idade? Não, gente, a gente não tem que normalizar isso. É uma vida inteira sem suplementação e a conta chegou. É isso. E a gente precisa estar constantemente fortalecendo os ossos. E aí você pode tomar o leite mais caro, enriquecido de cálcio. Você pode fazer tudo. Se você não elevar sua vitamina D, não vai fixar esse cálcio no osso. Se você não suplementar o magnésio, não vai fazer o transporte. Um depende do outro. Não é só, vou tomar o Centrum, porque tem de A a Z. Legal. Já parou para pensar de A a Z quantos nutrientes tem para caber dentro de uma cápsula desse tamanhozinho? Não cabe. Não cabe. Se você fizer um suplemento adequado com polivitamínico, a farmácia de manipulação já vai te sugerir fazer em shake. Quem faz tratamento comigo aqui sabe disso. A farmácia fala assim, em shake, ou então vão vir 8, 10 cápsulas para você tomar de uma vez. Porque não cabe, gente. Então não caiam nessa conversa fiada que dentro de uma cápsula tem nutriente de A a Z, não tem como. Aí eles colocam um pingo, uma gotinha de um nutriente só para dizer que tem. Aquilo vai ser o suficiente para você? Não vai ser. E tem nutrientes que a gente precisa numa dosagem alta. Tem nutrientes que a gente nem precisa suplementar. Cada corpo é um corpo, cada realidade é uma realidade diferente. Eu não como o mesmo que você come, o mesmo que outra pessoa come. Nós não comemos a mesma refeição igual todos os dias. Então pode ser que alguma coisa que eu goste muito de comer, eu seja rica daquele nutriente, porque eu como muito aquilo. E outra coisa que eu não gosto de comer, eu esteja com estoque muito baixo daquele nutriente, porque eu quase não como aquele alimento. Então, o que vai faltar em mim não é o mesmo que vai faltar em você. Então, nós não podemos passar uma vida suplementando polivitamínicos prontos com a dosagem igual, porque nossos corpos são diferentes. Precisamos ter antioxidantes, precisamos ter minerais que nos ajudem. E aí a pessoa tem um cansaço, tem uma fadiga e acho assim, não sei por que eu tô assim, do nada eu comecei a ficar cansada. É a conta chegando da carência nutricional. E aí você precisa ter uma direção. Você precisa de alguém que te ouça, que te acompanhe, que te explique o passo a passo, porque não é igual para todo mundo. Para uns, precisam iniciar uma suplementação com uma desparasitação. Porque precisa limpar o intestino. Às vezes a pessoa tá muito tempo sem desparasitar, ou só desparasitou tomando Anita, albendazol, ivermectina só. Os remédios só matam o verme. Dentro do verme, eu sempre brinco também que o verme é como Uber. Ele faz transporte, dentro dele tem passageiros. Quais são os passageiros que ficam dentro do verme? Bactéria, vírus, fungos, tá? Vários micro-organismos. Aí o remédio vai lá e mata só o verme, mata só o carro. O que ele faz? Morre, libera aquilo no seu organismo. Aí libera bactéria, vírus, aí tomou o remédio de verme, ficou doente e não sabe por quê, tá? Então não adianta, você tem que fazer uma desparasitação completa e contínua. Para outras pessoas, a gente tem que iniciar o tratamento com uma limpeza de metais pesados. Para outras pessoas, já com a suplementação de SOS. Então, cada corpo é de um jeito. Como que a gente fica sabendo disso? Com o resultado dos seus exames. Com o resultado dos seus exames. Não é da cabeça. Acho que eu vou começar para ela assim. Não, gente. É de acordo com os seus sintomas
e resultado dos seus exames, tá? Então, se você quiser agora, anota o que eu vou te falar, porque o que eu vou te falar agora já é início de uma mudança de vida. Sabe aquele cansaço que o cochilo não recupera? Não adianta, você acorda pior. Eu escuto muitas pessoas falar assim, se eu tirar um cochilo, eu pioro. Tá? Aquele esgotamento que pesa a alma, gente. Pesa a alma, sabe por quê? Porque dá tristeza de você não conseguir realizar suas tarefas. De você não conseguir concluir o que você começa. É aquele cansaço que você olha assim no espelho, você sente como se a sua luz estivesse acabando. Sabe? É algo assim, é triste. É triste você sentir que você tá perdendo vontade de lutar, de sonhar. Porque você não tem força, você não tem motivação. Quem passou por isso aí, fala, gente, porque é comum. E as pessoas, às vezes, guardam quieta, pensando assim, não posso falar, porque isso não é normal. Gente, muitas pessoas sentem isso e se calam ao invés de buscar ajuda na reposição de nutrientes. Busca ajuda no antidepressivo, no ansiolítico. Aí toma um remédio para dormir e não é por aí, tá? Isso pode ser falta de B12. A B12 é outra coisa que as pessoas pensam que é modinha. Não é modinha. É algo extremamente importante. Carência de B12 mata. Não é brincadeira. Vai aumentando, vai virando uma bola de neve, até chegar num pensamento suicida. É comprovado cientificamente que grande parte dos suicidas estavam com carência de B12. Grande parte das pessoas que tentam suicídio não conseguem concluir, graças a Deus, tem carência de B12. É muito grave. A B12 ela é uma vitamina que cuida da sua energia, da sua vitalidade, sua vontade de viver, literalmente. Ela cuida da sua mente, dos seus pensamentos. Ela cuida do seu sistema nervoso, do seu sangue. Se você tiver carência de B12, vocês já ouviram falar que existe também anemia por B12? Porque muito se fala da anemia por ferro. Mas a anemia megaloblástica é anemia por carência de B12. Então, quando falta, você não produz célula de sangue. Não produz. Você vai diminuindo a quantidade de sangue no seu corpo. Isso é muito grave, tá? A B12, você pode até continuar de pé se ela estiver baixa. Até continuar de pé, mas você vai viver se arrastando. E aí eu queria falar aqui para três tipos de pessoas que sofrem mais intensamente com a carência de B12 e correm mais riscos de vida. Por isso que eu falei, anota porque isso é importante. Pessoas que fazem bariátrica, cirurgia bariátrica. O que é muito sério, gente, é muito sério. A pessoa faz a bariátrica e eu atendo pessoas que já fizeram bariátrica há anos e nunca fizeram uma suplementação correta de vitamina B12, tá? Isso é muito grave. E tem profissionais que dão alta para o paciente, não orienta que precisa fazer uma suplementação de B12 para o resto da vida. Não é só no pós-cirúrgico. E tem pessoas ficando com demência, perdendo movimentos do corpo, tá? Eu tenho vídeos de pessoas assim. Se quiser me chamar no WhatsApp, fala assim, me manda esse vídeo que eu te mando. Pessoa que fez bariátrica e ficou com demência, com dificuldade de voltar aos movimentos, e nem voltou ainda. Existem tipos, né, de cirurgia bariátrica. A bypass, por exemplo, que é a mais comum. O que acontece? Você retira uma parte do seu estômago quando faz a bypass, que é a parte do fundo e do corpo gástrico. A parte que corta do estômago se chama fundo e um pedaço do corpo gástrico. Nesse local do seu estômago é onde produz uma proteína chamada fator intrínseco, que é essa proteína que faz a absorção da B12. Então, quando você come um alimento rico em B12, um dos alimentos mais ricos em B12 é a carne vermelha, que já começa que a gente não faz uma ingestão diária da carne vermelha, e aí chega aquele alimento, quando ele vai ser digerido dentro do seu estômago, o seu estômago produz essa proteína, fator intrínseco, que conecta na B12, absorve a B12 para o seu corpo, tá? E aí segue todo o processo da digestão, vai até o intestino pega isso e leva para o seu sangue. E aí você fica com a B12 no seu sangue. Só que na bypass a pessoa corta essa parte onde produz essa proteína. Então a B12 chega e vai embora.
Não tem ninguém para conectar, para chegar no sangue. E a pessoa passa a vida perdendo a B12, indo embora. E vai faltando. E começa a ter sintomas no cérebro, começa a ter sintomas musculares. Gente, uma série de coisas que pode acontecer com a falta da B12. Até chegar à morte, à demência, à perda total dos movimentos. E a pessoa nunca vai associar com a carência de B12. Uma negligência do profissional que faz a bariátrica e não suplementa o paciente. Às vezes ele consegue ser mais negligente ainda de prescrever em cápsula. Não vai absorver. Ela não tem mais fator intrínseco para conectar naquele e levar para o sangue. A cápsula também vai ser perdida. Não tem como. Paciente que fez bariátrica tem que ser sublingual ou injetável para ir para o sangue, porque não tem quem leve. Isso é muito sério, tá? E assim, tem outros tipos, né? Não é só a bypass, eu anotei aqui os nomes, gastrectomia vertical, porque só tira parte do fundo gástrico. Então, a pessoa que faz esse tipo, ela fica prejudicada, mas ela ainda absorve um pouco, porque ela ainda tem um pedaço que produz o fator intrínseco. Aí tem a banda gástrica ajustável. É um outro tipo de cirurgia bariátrica, que é uma faixa que comprime o estômago. Não se usa muito mais, assim, acho que nem faz mais dessa, mas essa também a pessoa ainda absorve um pouco da B12. Então é muito sério. Segundo tipo de pessoa que tem deficiência de B12 grave, diabéticos. Diabéticos têm sintomas gravíssimos de falta de B12. E passa mal, só associa a glicose alta. E passa mal, minha glicose tá alta. Não é só isso. É a carência da B12. Por quê? Os fármacos que baixam a glicose, em especial o glifage, é o vilão da B12. Ele não permite que você absorva a B12. Então, a longo prazo, você vai ter carência. Você vai ter carência da B12. Assim como o bariátrico, que não tem mais a parte do estômago que absorve a B12, o diabético toma um remédio que não deixa ele absorver a B12. Então, não adianta tomar cápsula. Não adianta. Vai embora. É dinheiro jogado fora. Tem que suplementar sublingual e injetável. E tem que ser na dosagem que você precisa. E não caia na conversa de que sua B12 está bem porque está 300. Porque está 500. Porque está 600. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você pegar lá o seu exame e olhar a taxa de referência, vai dizer que de 100 a 900 está tudo bem. Não está tudo bem de 100 a 900. Está tudo bem de 800 a 1.200. Por que eu te falo isso? A taxa de referência da B12 tem abaixado, ano após ano. Até uns anos atrás, se você tiver acesso a exames antigos ou buscar artigos na internet, você vai ver que a taxa da B12 era até 1.200. 1.200 você é top dos top, você não tem carência, você não tem sintoma de nada, não vai passar mal. Não com sintomas de falta de B12. O sistema de saúde baixou essa taxa, máximo para 900, mínimo para 300. E começou-se a falar que com 350 tá tudo bem. A pessoa tá lá, ó, desmaiando, dor de cabeça, pensamento acelerado, insônia, enxaqueca, dor muscular, e uma série de coisas. Ah, mas tá tudo bem. Não está tudo bem. Tá passando mal, tenho certeza. Aí você pega um exame da pessoa com 200, com sintomas já de Alzheimer. É muito sério, gente. É sintoma de Alzheimer, não lembra de nada, já esqueceu tudo, tem enxaqueca. Uns ficam muito agressivos. A B12 baixa é uma agressividade extrema, tá? É agressivo mesmo, de agredir as pessoas na rua e até preso. Mas por quê que não olha a taxa da B12 da pessoa? Interesse financeiro, gente. O que é mais barato? O remédio do Alzheimer ou uma vitamina de R$40? É interesse vender o quê? Remédio de demência, remédio de Alzheimer, remédio controlado, tarja preta. É mais interessante de vender, dá mais lucro, tá? Então, não vai falar. E o objetivo disso, de baixar a taxa, é por quê? Para aumentar a quantidade de pessoas diagnosticadas de forma errada com Alzheimer e ficar passando mal e vender remédio. Tá? Esse é o objetivo. E eu não duvido nada. Essa taxa, o ano que vem, vocês vão lembrar o que eu tô falando, de 900 já não esteja mais baixa. O máximo
para as pessoas terem medo de ultrapassar aquela taxa. Então, assim, o ideal, 900. Menos que isso você vai ter algum sintoma, tá? Terceiro tipo de pessoa que sofre com carência da B12. A gente já tem a carência natural, né? Por não fazer a reposição. Mas mais intenso, o bariátrico, o diabético e a pessoa que faz hemodiálise. Paciente de hemodiálise perde B12 na filtragem. Quando começa a máquina filtrando, a B12 vai embora. Vai embora. E se não fizer a reposição, esse sim até pode fazer reposição com cápsula, ele vai absorver. Só que como ele perde com frequência, a cápsula não dá tempo de repor. A cápsula leva uns meses para ser absorvida, fazer um uso contínuo. E quem faz hemodiálise faz várias vezes na semana. Então, injetável sublingual. Então é isso, gente. Presta atenção na B12 de vocês, porque B12 leva à morte, pensamento suicida. É muito sério, tá? Fora todos os outros sintomas. E a pessoa que tem carência de B12, como que eu vou saber? Sintomas. Começa as coisas e não termina? Não tem motivação para terminar? Pode observar sua B12, tá? Perde a linha do raciocínio, começa a falar uma coisa, não lembra, não consegue concluir o que estava falando. Carência de B12. Cabeça cheia, pensamento acelerado. A pessoa que tem carência de B12 e tem insônia é aquela pessoa que fica com 1000 pensamentos acelerados, que vai fazendo o que eu vou fazer amanhã, porque amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não consegue parar de pensar. É uma mente muito cheia e muito acelerada. Observa a sua B12. E não consegue organizar, tá? Os pensamentos. Ela tenta organizar na mente dela, mas não consegue. Pernas muito pesadas, doendo, inchadas, vai ver sua B12. Formigamento nas extremidades das mãos, dos pés. Fica dormente do nada. Muita dormência. Carência de B12. Palpitação do nada. Tonteira para levantar. Fica com muita vertigem. Aí fica tomando remédio para labirintite. Já inicia o remédio para labirintite sem nem olhar a B12, gente. Isso é muito comum de acontecer. Intestino todo desregulado. Sono picado. Acorda toda hora durante a noite, toda hora. Vai investigar a sua B12, tá? Isso não é normal, isso não é frescura, isso é B12 baixa. Aí eu vou perguntar, tem mulher tomando antidepressivo à toa? Tem, gente. Tem. Porque não investigou a vitamina D, não investigou a B12, não investigou a ferritina. Já vai direto para o antidepressivo? Isso não é normal, tá? Isso não é normal. Você tá sem combustível, gente. O carro pode ser lindo. Pode ser um carro que tenha uma velocidade... Eu não dirijo não, tá? Mas pelo que eu vejo, né? As pessoas falarem que tem carro que ele desenvolve mais na pista. Enfim, uma série de benefícios que o carro apresenta. Se você não colocar o combustível, você vai usar essa funcionalidade toda do carro? Não vai, é igual ao seu corpo. Seu corpo pode ser bonito, pode ser saudável, você pode não estar acima do peso, você pode tudo de bom. Eu como perfeita minha alimentação, eu treino todos os dias, mas e os nutrientes, e as vitaminas, os minerais? Se você não põe combustível, a conta vai chegar. O carro sem combustível não vai enguiçar na estrada, seu corpo vai enguiçar também. Então você tem que abastecer o seu corpo. A B12, ela é como uma faísca, tá? Assim, que ela reacende a vida. Quem já tomou a injeção da B12 sabe o que eu tô falando. Tava prostrado e cansado, reacende. Ela dá um ânimo, tá? Mas ela não resolve 100% das coisas, porque não é só isso que falta. Você precisa suplementar na quantidade certa de nutrientes que tá faltando. Não é só a B12. E ainda tem as pessoas que vão lá comprar B12, só porque tá escrito B12 sai tomando. Tô suplementando a B12 e não tô vendo efeito. Deixa eu te falar, tem vários tipos de B12, tá? Vários. Existe a cianocobalamina, que é a mais conhecida. Só que a cianocobalamina, ela não tem uma absorção muito boa, por quê? A vitamina B12 que o seu corpo utiliza é a metilcobalamina. Aí você compra cianocobalamina e toma. Dentro do seu corpo, ela vai sofrer uma mudança, vai ser transformada em metil para ser absorvida. Então, você já viu que você precisa tomar numa quantidade muito grande da ciano, porque ela ainda vai sofrer uma transformação na metil para ser absorvida. Nesse processo de transformação da sua cápsula passou pelo seu estômago. Aí lá no seu estômago tem um ácido que faz a digestão. Nesse ácido já vai perder um pouco. Vai passar pelo seu fígado. Será que seu fígado está com uma metabolização muito legal? Será que tem gordura? Será que você está dormindo bem? Enfim, vai metabolizar dentro das condições que você oferece para ele
já não vai absorver 100%. Aí vai para o seu intestino. Quando chegar no seu... Isso assim, tô resumindo, tá? Todo o caminho da digestão, não é só isso não. Mas quando chegar no seu intestino, será que tem fezes retida? Será que tá com diarreia? Será que seu intestino tá absorvendo tudo direitinho? Será que tem verme? Será que tem bactérias boas lá ou só tem bactérias ruins? Enfim, será que essa ciano vai ser totalmente absorvida no intestino? Vai pro seu... Então, é complicado tomar qualquer B12. Você precisa da metilcobalamina. E aí também tem várias formas de você suplementar metil. Se você suplementar sublingual, ela vai mais rápido para sua corrente sanguínea, porque a nossa língua é uma área muito vascularizada, então ela chega rápido no sangue, absorve. E o injetável. Só que mesmo que você injete aí uma cianocobalamina, não vai ser legal. Não vai ser legal, porque vai passar pela transformação, mesmo que não passe pelo todo o seu sistema digestivo, vai precisar de alguns ajustes para ela sofrer essa transformação e o seu corpo, no momento de carência nutricional, pode não ter. E sem contar, né, gente, que na fórmula da ciano, da citoneurin, tem cianeto. Já ouviu falar, né? Não sei se vocês lembram aqui daquele acidente lá da Boate Kiss, que aquela fumaça, porque a espuma do teto pegou fogo e liberou uma fumaça com cianeto e matou todo mundo. Aí você vai botar cianeto no seu sangue. Por quê? Pra quê? Me explica? Uma substância tóxica. Ah, mas está dentro da quantidade que a Anvisa permite. Problema que a Anvisa permite. Eu não quero botar isso no meu corpo. Não tem necessidade de eu trazer um veneno para dentro de mim. Ué, numa dosagem que não vai me matar, mas algum mal vai me fazer. Então, você tem que tomar a B12 certa para você, que pode ser uma cronoativa, que é a rápida absorção, que, entendeu? Dá logo um pico no seu sangue, seu corpo começa a usar. Pode ser uma metilcobalamina que você faça sublingual, enfim. Tem várias formas, você tem que saber a forma certa. Não é só comprar o suplemento e tomar. Tem horário certo, tem combinações, tem dosagem certa para cada pessoa, para cada caso, para cada sintoma. Tem que ter estratégia do tempo que você toma, você tem que fazer ciclos. Não é porque não é um fármaco, não é um medicamento que não vai te fazer mal. Todo excesso vai te fazer mal, tá? E assim, hoje, o que eu quero deixar aqui para você é que você dê um basta. Que você dê um chega, eu me recuso a viver apagada. Eu mereço viver de verdade. Eu mereço ter qualidade de vida. Tá? E eu falei aqui, desde o início da live, sobre os radicais livres, sobre a carência, né? Enfatizei aqui a da B12, mas são várias coisas que faltam, te fazem muito mal. Mas eu queria falar rapidamente do cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Ele te ajuda a levantar da cama, tá? Ele nem sempre é o vilão. Aquela hora que você abre o olho assim quando você acorda, é porque deu um pico de cortisol pra te acordar, pra te animar. Então você precisa sim ter o cortisol. Só que se ele ficar elevado por muito tempo, no horário errado, por exemplo, cortisol à noite não é legal. À noite, seu cortisol tem que ir descendo, descendo, para sua melatonina, que é o hormônio do sono, subir e você dormir. E quando seu cortisol não faz isso? Ele não baixa, ele não desce, você não vai produzir melatonina, porque ela só produz quando o cortisol desce. Eles são antagônicos. E aí, insônia. Então, um dos motivos da insônia, do cansaço, da fadiga também é o cortisol desregulado. Como eu vou saber que eu também estou com cortisol elevado? Quando você perde o sono, logo de cara. Quando aumenta a sua ansiedade, palpitação, crise de ansiedade, de suar, você não consegue entender por que você está apavorada, síndrome do pânico. Cortisol elevado, gente. Não sai tomando remédio, não, gente. Sai tomando ansiolítico, não. Regula primeiro o seu cortisol. Regula o seu cortisol, tá? Dificuldade de emagrecimento, porque cortisol elevado inflama o corpo, retém a gordura. Treina, faz dieta, não emagrece, gordura retida. Eu não tô falando daquela pessoa que não se esforça para emagrecer, tá? Se você não se esforçar, você não vai emagrecer. Se você não parar de comer o que não deve, não fizer nenhuma atividade física, você não vai emagrecer. Mas tem pessoas que fazem tudo isso e mesmo assim não emagrece. Cortisol desregulado. Tá? E ele te deixa em estado de alerta. Por isso que a pessoa tem muitas crises de ansiedade, ele te deixa com o coração acelerado, você parece que a qualquer momento você vai correr um perigo. E isso fica o tempo todo, até quando você está deitada, relaxando. Você fica sempre tenso, achando que vai acontecer alguma coisa. E aí, se você tem um gatilho, uma notícia ruim, uma coisa que te abala emocionalmente, pronto, seu cortisol eleva e estabiliza lá em cima. Então, você precisa de suplementos estratégicos para poder baixar esse cortisol.
E isso não é uma fase. Às vezes a pessoa fala, não, é só uma fase. Eu tô irritada, eu tô estressada, é uma fase. Nós passamos por fase sim, ao longo do mês, no nosso ciclo menstrual, em quem também já está na menopausa, por questões hormonais. Mas permanecer uma vida em estado de alerta, com insônia, sem dormir, tendo crise de ansiedade, não é uma fase. Não é normal, tá? Aí você vai precisar fazer um tratamento com nutrientes que acalmam seu sistema nervoso. Algumas pessoas precisam de uma dosagem muito alta, outras de uma dosagem muito baixa, de combinar suplementos, porque precisa também subir a melatonina para forçar, controlar o cortisol e também diminuir a oxidação. Enfim, cortisol não é muito fácil de controlar, tá? Leva um tempo, é estratégico, não é de uma hora para outra, não é com um mês tomando um potinho de suplemento. Às vezes você leva um bom tempo para você conseguir. Você veio uma vida com ele alto. Você acha que um mês com um potinho de fórmula você vai resolver? Não vai. É muito sério, causa muitos problemas, muitas consequências na vida da pessoa. E não é normal, a gente não pode normalizar cortisol alto, tá? E também tem suplementos, tem ervas que ajudam, sim. Que todo mundo pode tomar? Sim, erva cidreira, passiflora. Mas não é só isso. Você precisa de um tratamento mais intenso de acordo com os seus sintomas. Se os seus sintomas são muito intensos, você também precisa tratar de forma intensa. Aí você precisa regular o seu sono para o cortisol descer. Se você não regula o sono, você não vai conseguir. Não vai conseguir regular o cortisol. Você precisa da vitamina D estabilizada. Se a minha vitamina D tá baixa, que vai adiantar eu ficar lutando para regular o cortisol, tomar ansiolítico, tomar antidepressivo. Se eu não baixar meu cortisol, não regular a vitamina D, a vitamina D trabalha as minhas emoções, nós vamos falar isso amanhã. A vitamina D, ela trabalha as minhas emoções. Eu não vou conseguir ficar plena, alegre com a minha vitamina D baixa. Eu vou ter momentos de alegria por conta dos gatilhos. Acontece uma coisa boa, eu vou ficar alegre por um momento. Daqui a pouco eu tô triste do nada, de novo, chorando do nada, tendo depressão do nada. Então, gente, é uma série de coisas. O nosso corpo é complexo. Não existe uma fórmula mágica, vai ali, compra esse suplementozinho, esse potinho, toma que vai resolver. Não. Você precisa de um acompanhamento, você precisa de alguém que segura a sua mão, que caminha com você, que te ouve, que vai te mostrar o caminho, passo a passo, te ajudar a conhecer o seu corpo, repor aquilo que você precisa, tá? Quem faz tratamento comigo sabe que eu faço isso. Eu seguro a mão. Pode me chamar que eu respondo. Pode perguntar que eu respondo. Eu tô ali na consulta, a gente conversa detalhadamente tudo o que sente. É um tratamento individualizado. A Amanda, não é, Amanda? A Amanda tá aqui, ó, pra falar. Tem mais pessoas aí na live. Então, assim, eu tô ali caminhando junto, sabe por quê? Porque eu passei por isso. Eu sei o quanto é triste você não ter ninguém para te ajudar. Eu passei por isso. E eu percorri um caminho porque eu estava cansada, eu tinha anemia crônica de andar da sala até a cozinha e sentir cansaço, não ter vontade de lavar uma louça. Eu não conseguia lavar nem o copo que eu bebi e eu achava que aquilo era preguiça, não era preguiça, eu não tinha motivação para nada, eu fazia tudo forçado no automático. Eu não conseguia varrer a minha casa. Eu não conseguia fazer nada, não tinha vontade, tinha dia que eu não tinha vontade de pentear o cabelo. Mas não era depressão, porque eu não estava triste, chorando, isolada. Eu era uma pessoa alegre, eu brincava, eu ria com todo mundo, mas eu não tinha força física, era cansaço físico. Alguns sentem um abalo emocional, eu senti um abalo físico. E eu fazia exames e eu ouvia, sabe o quê? Seu exame tá tudo bem. Não é possível, não é possível. E aí eu percorri um caminho, eu fui estudar para eu me curar, porque eu não achava ninguém. Eu não tive ninguém para me dar a mão. A mãe da Amanda, ó. Quem mais tá aí? Nilcilene. Então, eu não tinha ninguém para segurar minha mão, para me ajudar. Então, assim, eu percorri esse caminho sozinha. Só que hoje eu me posicionei para ajudar outras pessoas. Para ajudar outras pessoas que passam por isso. A missão que Deus me deu nessa terra foi essa. Vamos ajudar as pessoas. Quem vai ajudar? Quem vai estender a mão? É difícil. É difícil, você tá sofrendo e eu vi que tá tudo bem com você, que isso é coisa da sua cabeça, e te dar um remédio para tratar a sua cabeça, te indicar pro psiquiatra, sendo que não é o seu caso. Não é que tenha problema de se tratar com o psiquiatra, não. Se for necessário, tem que tratar, porque às vezes você passou tanto tempo negligenciando que já virou um problema para você tratar 5 medicamentos.
em tudo. Não só os problemas mentais, mas também do corpo. Já virou uma doença. E aí você tem que tratar. Mas o que a gente pode evitar, a gente vai evitar. E o que a gente conseguir curar, a gente vai tentar curar. Então eu tô aqui, eu seguro a mão. Eu seguro a mão mesmo, vamos caminhar juntas. Vamos caminhar juntas ali, qualquer coisa. Ah, o meu cabelo tá caindo, a minha unha tá quebrando. Eu tenho pouca libido. Eu tô cansada. Gente, vamos tratar tudo, porque é corpo. Tem que ter uma causa. Você hoje tem que dar um basta. Chega de viver tratando sintomas. Eu mereço viver de verdade. Também não é sobre sair comprando suplemento, né, gente? Porque é frustrante também a pessoa gastar. Porque você entra numa loja de suplemento, é muito tentador. Tem tudo ali dentro. E aí você começa a gastar dinheiro, começa a comprar e não faz efeito. Por quê? Não teve estratégia. Tem coisas que você tem que tomar antes, outras depois. Você não pode começar por essa, tem que ser por aquela. Tem uma estratégia, gente. Não é só suplementar. Não é só chegar lá e comprar o suplemento, né? Uns precisam de muito, uma dosagem mais alta, outros precisam de pouco. Durante o tratamento a gente vai ajustando. Ah, isso aqui ainda não melhorou, vamos aumentar a dosagem. Ah, isso aqui já resolveu, vamos agora dar o próximo passo. A pessoa erra. Ela não tem ninguém para orientar, ela compra, gasta dinheiro, não resolve o problema e fica frustrada, achando que os tratamentos com suplemento, coisas naturais não fazem efeito. Faz efeito, você precisa de estratégia. Pra gente fechar, eu quero te falar que o cansaço nem sempre é doença, tá? Seu corpo quer viver, ele precisa de combustível, é igual a energia elétrica. Se você tem um eletrodoméstico, você precisa ligar na tomada para ele funcionar. Ele pode ser maravilhoso, mas se você não ligar na tomada, ele não vai fazer nada. Eu espero que tenha acrescentado na vida de vocês. Se tiver dúvida, gente, do que foi falado, tem o meu zap aí na bio, no link da bio. Pode mandar pelo WhatsApp, pode escrever aqui no comentário da live, tá? Eu vou responder tudo. Obrigada, tá, gente? Obrigada por vocês participarem. Obrigada por vocês pelo carinho, tá? Aqui tem algumas pacientes participaram aqui da live. Então, assim, eu tô com meu coração muito feliz de estar podendo ajudar e que esse conhecimento venha mudar de fato a vida de vocês, tá? Lembra que Deus possa trazer à sua memória pessoas que precisam dessa cura, precisam viver com qualidade, que precisam ter força para continuar, tá bom? Um beijo.